Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo, como sempre, é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. Sou o pastor Kleber de Amorim e é um prazer, uma honra para mim e para toda a equipe da nossa querida ADC-TV poder falar com você diretamente dos nossos estúdios. A ADC-TV é a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. É um prazer estar contigo em mais um trimestre que vai começar na nossa lição de hoje, proposta para o dia 1º de outubro do ano de 2023. Adentraremos ao 4º trimestre do ano de 2023, estudando as lições de adultos que, neste trimestre, serão escritas ou são escritas pelo pastor Wagner dos Santos Tadeu Gabi, presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, no nosso lindo estado do Paraná. Ele vai falar conosco nesse trimestre sobre missões e o título da nossa lição é Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Esta é a lição para adultos do 4º trimestre do ano de 2023. E como já está aí na nossa tela, nós temos o título da nossa primeira aula desse novo trimestre com o tema A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. E a lição bíblica em classe dessa nossa lição de hoje vai estar em Mateus capítulo 28, os versos 19 e 20, fazendo uma junção entre Marcos capítulo 15, versículo de número 18. Aí nós temos como o nosso textuário dessa lição, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Essa é a ordenança de Cristo em Marcos 16 e 15. E a verdade prática nos diz que a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. E temos aqui a nossa introdução, que é ipsis e literis aqui da nossa lição, e chegamos ao primeiro tópico, então, da lição de hoje. A Grande Comissão é o título do tópico primeiro dessa lição, e a síntese desse tópico vai nos dizer que a Grande Comissão é um chamado para anunciar o Evangelho a cada criatura e em qualquer lugar. Veja que coisa interessante, como é abrangente essa chamada. A cada criatura em qualquer lugar. E então nós temos no primeiro subtópico o que é a Grande Comissão. Da lição a gente pode ler que a Grande Comissão é um mandamento do Senhor para a sua igreja, proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros já no Antigo Testamento, como nos aponta Isaías 45 e 22 e também Gênesis 12 e 3. E está fundamentado no Novo, lá em Mateus 9, 37 e 38, 28 e 19, Atos 1 e 8. Dessa forma, a Grande Comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo, dada a seus discípulos. A respeito dela, James Hudson Taylor, ele, missionário inglês na China por 51 anos, disse: a Grande Comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. O texto da lição que está aqui na nossa tela, e eu trouxe aqui uma imagem de Hudson Taylor, que, como vocês veem, já está aparamentado como um chinês, mas ele é um inglês missionário, e ele então se aculturou ao seu ambiente, se apaixonou por aquela localidade, por aquele povo, por aqueles hábitos, costumes, e então ele se integralizou à cultura local. E é dele a frase, a Grande Comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido.
E ainda nesse primeiro subtópico, eu trago para vocês algumas considerações. A grande comissão é dada no momento da assunção de Cristo. Então, é ali que Jesus está dando a grande comissão. Depois de ressuscitar, ou estar em estado ressurreto, ele permanece 40 dias com os discípulos e na sua assunção é que ele vai dar, então, essa grande incumbência à igreja. E aí o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 6, vai dizer que depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vive a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, a gente supõe que na grande comissão, na assunção de Cristo, estão presenciando Jesus 500 irmãos. É aquela máxima que depois de 40 dias, apenas 120 desses 500 estavam lá no cenáculo e receberam o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, 380 ou quase 3/4 desse contingente havia desistido. Isso nos impacta muito, porque Cristo ressuscitar dos mortos, redivivo, permanecer com os discípulos e eles verem Jesus subindo e ser assunto ao céu e mesmo assim desanimarem na caminhada, é algo que nos chama muito a atenção com relação à nossa fé. Mas não é o assunto da nossa lição de hoje, mas fica esse ponto, quem sabe, para você também explorar um pouco aí na sua aula no domingo próximo. Na grande comissão se aplica o querigma, que é uma palavra grega, que é traduzida por pregação. E mais adiante nós vamos, então, descrever um pouco do querigma, porque pregar por pregar não seria a genuína pregação bíblica. Então, o querigma é o ato de pregar, mas ele possui componentes e conteúdo que o distinguem do simples discurso. Como se vê em Marcos 16, de 15 a 20 também, e também na didaquê. A didaquê, da didática, seria então o ensino, que seria observado em Mateus 28, 18 a 20, fazer discípulos. Fazer discípulos é discipular. Então, a igreja ela tem duas áreas de especialidade ou de especialização nessa grande comissão. Pregar, anunciar da maneira correta e ensinar sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas que anunciam o Evangelho, segundo Efésios 2 e 20, e aí então integralizar ou significar o Evangelho na alma das pessoas que aceitam ao Senhor. Então, anunciar e ensinar fazem parte da grande comissão. Aí nós temos no subtópico 2 a questão cultural. E aí da lição nós podemos ler: o ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o Evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Você vai para um outro ambiente, com uma outra cosmovisão. Há que se ter um prévio preparo sobre o ambiente que está sendo enviado o missionário. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Aqui eu abro aspas um pouquinho, ou parênteses um pouquinho. É aquela máxima que muitas vezes a gente vê, né? As pessoas falando: mas lá em tal lugar as mulheres andam com o seio de fora e nós temos que respeitar. Então essas são características de moralidade que nós vamos tocar também nessa aula com um subsídio para você, para a gente poder fazer essa distinção. O Evangelho, ele tem que trabalhar a cultura local também. No Oriente, a poligamia é um hábito dos homens, inclusive de personagens bíblicos, mas não é aprovada por Deus. A palavra de Deus está acima da cultura local e muitas vezes a cultura local, moralmente falando, ela está muito aquém do desejo de Deus para si. E não é porque ela está estabelecida em um ambiente, formando uma cosmovisão, que nós precisamos respeitar aquela cultura local.
Então, há povos, por exemplo, que não aceitam que os seus recém-nascidos nasçam com alguma necessidade especial e os sacrificam, enterram vivos e coisa parecida. Precisamos trazer o Evangelho a essas pessoas também. E aí são vários outros aspectos da cultura local que devem ser observados à luz das Escrituras. Porque senão a discussão fica muito rasa e aí então você vai ter um evangelho fragmentado ou adaptado para a cultura local. E esse não é o nosso caso. Por quê? Porque a mensagem do evangelho ela é universal. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê. Ou seja, há um momento que o essencial nos unirá na pessoa de Jesus, que seria o destino da nossa alma na eternidade. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso, por outro, a consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e em parte dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o evangelho além de nossas fronteiras. Preparemo-nos para esse desafio. E aí na tela eu coloquei para vocês uma definição de cultura, com uma figura ali com vários estereótipos de pessoas do mundo inteiro, como você pode analisar na figura. Se você quiser contemplar a figura, parar, olhar para ela por um momento, você vai perceber que a cultura vai falando então desse acúmulo, né, de tradições, crenças e costumes, como a gente vai ver aqui na definição. Então, essas tradições, crenças e costumes estão no ideário de todas essas pessoas ali. Então, cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Então, o tripé de uma cultura está na sua tradição, que seriam, então, as obras cultuadas dentro de um tempo, então as conquistas, a conquista no âmbito cultural, na música, no teatro, na gastronomia, no seu idioma, na sua economia, etc. e tal, tudo isso vai formando uma tradição. As crenças, elas excedem a tradição, por quê? Porque elas já estão indo para questões de ideologia e também de fé. E, por fim, os costumes, que seriam a ética do povo. Então, tudo isso está transbordando para uma exteriorização daquilo que está impregnado dentro da gente. Nós somos aquilo que pensamos. Gastronomicamente falando, nós somos aquilo que comemos, né? Mas culturalmente falando, nós somos aquilo que nós imaginamos. Então, a cultura tem muito a ver, então, com a cosmovisão, com a imaginação, com esse acúmulo de um arcabouço de ideias que vão fazendo da gente pessoas distintas em um determinado lugar. Então, a questão cultural é algo que precisa ser muito valorizado e pensado nessa aula do próximo domingo, e explore muito isso. Ainda sobre a questão cultural, atravessar fronteiras ou ir além da nossa própria geografia, fatalmente nos levará ao inevitável confronto, impacto cultural. Então você sai aqui de Santa Catarina, vai no Rio Grande, você já tem esse impacto. Você vai daqui, vai para o Paraná, você também tem esse impacto. Você sai do Sul e vai para o Nordeste, você tem esse impacto. E você sai do Brasil e vai para o Uruguai, para a Argentina, os países da América Latina, o impacto será maior ainda. Então, quanto mais longe você vá, maior é o impacto que você sofrerá culturalmente. A cultura local deve ser provada pelas escrituras sagradas, como está aqui. Então, a cultura deve se adequar ao evangelho e não o evangelho à cultura. A boa cultura não está dissociada da moral, da ética e da espiritualidade sadia proporcionada pelo Evangelho. Então, quando você vai para uma visão universalista, panenteísta, você vai então ver que, ou também ecumênica, você vai perceber que é praticamente impossível, para não dizer impossível, a gente diz praticamente impossível, que haja uma coesão de todas essas culturas em uma cultura só. Se fala muito em globalismo hoje em dia, mas a gente vê que, por exemplo, a distância geográfica,
topográfica, gastronômica, dos costumes, da forma de se pensar, de se enxergar a vida, a eternidade, o porvir, tudo isso vai fazendo com os oceanos no meio dos continentes, tudo isso, né, vai então separando o homem e vai forçando o homem a se adaptar em territórios da terra para preenchê-la. Isto é um projeto de Deus. Com o passar do tempo, nestes locais vão se formando culturas, e isso é praticamente impossível. Mas a Bíblia Sagrada diz que, no final da história, a humanidade se encontra com Deus e o reino do Messias é a única possibilidade de termos, então, esse congraçamento de culturas em uma cultura só, que seria o governo do Messias. Por enquanto isso é praticamente impossível, politicamente falando e humanamente falando, isso pode ser desejado e imposto através do autoritarismo dos poderes desse mundo. E todos os poderes também são temporais, como a gente vai ver no Antigo Testamento e na recente história. Quando você pega o século XX, olha para o mapa no começo do século XX, olha para o mapa do mundo no fim do século XX e olha ele agora, já chegando a 1/4 do século XXI, você vai ver como as fronteiras elas se movem, mas o autoritarismo ele está presente. Enquanto o Messias não vem, a igreja ela não prega moral, mas ela tem uma moralidade. Então, ela é contra a interrupção da vida, ela é contra o uso de elementos químicos que causam dependência nas pessoas. Nós pregamos contra o adultério, nós pregamos o casamento monogâmico e heterossexual, nós pregamos, sim, o ser humano à imagem e à semelhança de Deus, e tudo isso está no nosso arcabouço moral, que vai ditando o que é certo e errado, como 2 trilhos de um trem, e a gente vai ficando naquele limite das Escrituras. E há povos que a sua cultura transborda esses limites que a palavra de Deus sugerem ser o ideal. Então a nossa moral é infinitamente superior à das demais religiões. A ética seria essa moral posta em prática, e a espiritualidade do cristão não permite que ele seja espiritualista, esotérico ou exotérico. Ele não crê em elementos, em poções, em magias, na força da natureza, na energização das coisas, nem no fatalismo, nas coincidências. Nós cremos em um Deus pessoal, conduzindo a história, que está com o governo de tudo em suas mãos, inclusive da individualidade de cada um de nós. Tudo isso, então, vai formando a nossa espiritualidade, e nós não sofremos com as contingências do mundo, muito menos as circunstâncias. Nós estamos firmados em Cristo na rocha, no mundo temos as aflições e vamos administrando isso como crentes espirituais e não espiritualistas. Temos que correr, porque a gente começa a explorar os temas e a gente passa superficialmente sobre eles e ainda demandando muito tempo de vocês, mas queremos ir mais rápido. Temos aqui do subtópico 3, do tópico 1, a ordem de evangelizar, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. E aí então o pastor Wagner sabiamente diz que a palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. E ali no finalzinho ele diz assim, vamos ver aqui, de acordo com, no meio aqui do subtópico, de acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias, quase metade desse total ainda não foi evangelizadas. E no finalzinho ele diz, é urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me desse modo por pregar o evangelho onde Cristo não foi anunciado. Romanos 15 e 20. Então eu coloco ali para vocês, nesse subsídio, dê uma pausa aí no vídeo, a definição de país, né? País é uma região geográfica considerada um território físico de um estado. Então está ali em substância. Aquele lugar faz parte daquele país, que é um termo moderno, né? Principalmente usado depois da Segunda Guerra Mundial, com o advento da ONU, da Organização
das Nações Unidas, e o conceito de Estado ele já vem bem antes das guerras do século XX, lá de Thomas Hobbes para frente, vai falando sobre o grande Leviatã, o tamanho que o Estado tem. Há muitas teorias acerca do Estado moderno, e eu falo muito aqui nas minhas pré-aulas que o Estado moderno ele é um ente impessoal, portanto ele é amoral, ele não tem moral para nos dar. E quando se prega dentro dos círculos protestantes sobre a laicidade do Estado, nós estamos falando da separação da Igreja do Estado no sentido da não interferência sobre a nossa fé, dessa liberdade de culto, dessa liberdade de arrazoar a fé própria de cada um de nós ou de alguns indivíduos. Porém, o resultado disso a gente vê hoje, um Estado que não é pessoa, que ele é amoral, ditando padrões morais para pessoas que sim são agentes morais livres. Então, esse Estado, né, que está acima, por exemplo, do conceito de república entre judiciário, legislativo e executivo, essa coisa de Montesquieu, né? Essa república que faz parte desse Estado, que é esse ente que promove o bem-estar social das pessoas, nesse Estado democrático e de direito regido por essa república tripartite, como a gente ouve muito ser evocada, defendida, quase que adorada. Esses conceitos são todos modernos. Quando você vai para a Bíblia Sagrada ela vai quase que na gênese, né, dos grupos sociais. Nação vai falando da ascendência, da etnia desde o seu nascimento, da formatação, não só da sua exteriorização biológica ou do seu estereótipo biológico, mas também da formação da estrutura mental, psicológica, espiritual, de todo esse ideário que compõe uma cultura em uma etnia. Então, o país é a formatação moderna em territórios de uma sociedade. Já a questão da nação, do latim natio ou natus, é uma comunidade ou sociedade estável, ou seja, ela está estabelecida, historicamente constituída por vontade própria de um agregamento de indivíduos. Então, há uma empatia, há então uma convergência, né? E essa convergência se dá em um território, formando uma língua, aspirações materiais, que seria uma questão da economia local, sai daquele nomadismo e aí então se estabelece uma cultura em um lugar, e aí então a humanidade agora ela vai ter a sua cultura agropastoril, não mais apenas de extração das riquezas da terra e depois eles vão nomadando para outros territórios para explorá-los mais à frente. Não, mas eles vão cultivando, olha aqui o culto, a cultura, cultivando o local com as potencialidades que o território lhe dá. O Brasil é pródigo, não é? Em minerais, em terras boas, agricultura, espaço, nós somos de fato abençoados e bem-aventurados. Outras culturas em lugares não tão pródigos em riquezas, elas se estabelecem e precisam desenvolver uma cultura que os permita estar estáveis naquele território, preservando tudo isso que nós falamos aqui, língua, a economia, aspirações materiais e tal, e também a sua fé. Chegamos no subtópico 4, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada. Eu achei lindo isso aqui, por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Para quê? Para proclamar o Evangelho, discipular os novos convertidos e integrá-los espiritual e socialmente à igreja local. Eu creio que nós falhamos muito nesse terceiro adendo que o pastor Wagner faz aqui no quarto, nesse subtópico, nesse quarto subtópico, integrá-los espiritual e socialmente à igreja local. Mas por que se faz isso? Para agradar pessoas, como a gente vê nesse esforço quase que sobre-humano de muitos lugares que a gente vai? Não, a fim de que eles cresçam na graça e no conhecimento
pela ação do Espírito Santo. Eu me lembro que quando eu era muito jovem, eu me converti, cheguei no Evangelho e a igreja ela era extremamente integralizante. Te abraçava, você vem do mundo, o mundo é muita violência, é muita necessidade, é muita demanda por afeto. Você chega na igreja, a primeira coisa que te fazem é te abraçar, chamar de irmão, vem para mais perto e você já, quando vem, está ali no meio. E no nosso caso, pentecostais, você precisa nascer de novo, você precisa agora buscar o batismo no Espírito Santo. E foi muito linda essa experiência. E estamos aqui hoje, então, dizendo que foi bem isso mesmo. Aqui, então, a Grande Comissão está totalmente indexada. Isso aqui é o material nosso, um subsídio para você. A Grande Comissão está totalmente indexada e subordinada à imperiosa necessidade de um avivamento perene iniciado a partir de Pentecostes. Então, desde Atos 2 até hoje, o Espírito Santo não voltou para o céu ainda. Então, ele dá capacidade para que igrejas se tornem perenes no avivamento. Nós temos fases, nós temos moda, nós estamos subordinados ao tempo e ao espaço. Nós dividimos as coisas, nós particionamos tudo, somos nós que vivemos dessa forma. Um dia no alto, outro dia embaixo, no monte, no vale, nossas fases, isso e mais aquilo. O Espírito Santo, como divino que é, como pessoa divina da Santa Trindade, está conosco sempre, garantindo a perenidade desse avivamento. Por isso que ele exorta que a gente ore, que a gente busque ao Senhor, que a gente fique no centro da vontade de Deus, para que o fogo nunca pare de arder sobre o altar. A proclamação do Evangelho, que seria então o querigma, tem no sermão de Pedro em Pentecostes, Atos 2, 14 a 36, e de Estevão diante das autoridades judaicas, Atos 7, 2, 53, a sua forma e conteúdo. E o que os dois sermões, o que os dois querigmas, tanto de Pedro como de Estevão, eles têm em comum? Condenar o mundo pela morte do Messias. Veja que quando então falamos de grande comissão e anúncio do Evangelho, e nós olhamos a formatação das igrejas atuais, que são igrejas voltadas para o se sentir bem, você vai ver que não há condenação do pecador que matou Jesus. Mas eu não estava lá no dia, mas foi por conta do seu pecado, do nosso pecado, ou do pecado da humanidade, que Jesus acaba morrendo na cruz do Calvário. Então eu nasço morto em delitos e em pecados, eu preciso então nascer de novo, ser perdoado por esse Deus que busca a justiça e a reparação de uma humanidade que foi a causadora da morte de Jesus. Então o querigma é essa condenação da humanidade pela morte do Filho de Deus. E quando não se prega assim, você, desculpe, está fora do Evangelho. Vamos continuar aqui. A proclamação do Evangelho, então, deve ser feita na unção do Espírito Santo, sempre no mover profético. É muito comum você estar na igreja e ouvir alguém dizer assim: eu entrei na igreja e Deus falou comigo, então não pude resistir, eu aceitei Jesus como Salvador. É o caráter profético do Evangelho. 19:10 de Apocalipse, João foi adorar o anjo diz: não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, adore somente a Deus. Né? Por quê? Porque o Espírito de Jesus é a base da profecia. Vocês têm o testemunho de Jesus, e esse testemunho que se chama o Evangelho é a base da profecia hoje. Então, quando você está pregando o Evangelho, você está profetizando no mundo. E este Evangelho, ele se integraliza às necessidades de quem está ouvindo o Evangelho, e aí então ele vai tendo significado. E ele vai se tornando significante e a pessoa, então, abre o seu coração e aceita o Salvador. Então, há que se ter esse caráter profético nas nossas pregações. O discipulado cristão deve se tornar uma cultura e praxis da própria igreja, rejeitando todo o pragmatismo. O que seria o pragmatismo? São essas fórmulas, assim, métricas de fazer 7 quintas-feiras, tantos domingos, tantas lições para discipulado, esses métodos. O pragmatismo ele tem tudo a ver com o método. E muitas vezes a gente vai ficando muito metódico e a gente vai administrando o mover do Espírito Santo, que é profético, de uma forma muito racional, muito pragmática, muito, às vezes, até cética. E Deus ele não está interessado com a nossa pressa, como diz a W. Tozer,
E o Senhor, Ele também conhece os corações, Ele sabe o tempo de cada pessoa. Nós não somos uma linha de produção, nós não manufaturamos almas. Cada alma tem a sua história com Deus, e aí a gente escuta os testemunhos e se maravilha. E é nesse mover que nós queremos estar. A integração à espiritualidade da igreja local não deve ser resultado da atração por afinidades. Então, hoje em dia, você vê muita abertura de novas denominações com pessoas que pensam afim, que têm simpatia, empatia entre si, criam esses grupos de afinidade e eles acabam armando a própria armadilha. E a igreja não cresce, e eles ficam ali anos e anos naquele microcosmos e eles não excedem. Por quê? Porque criaram a igreja. Aquela igreja não nasceu, aquilo é a criação da mente humana e por afinidades. E, inclusive, dentro da nossa denominação também há congregações que deixaram de estar no mover do Espírito Santo para estarem subordinadas às vaidades humanas, às afinidades, a grupinhos, a panelinhas, e a igreja não consegue mais crescer. Mas é a soma de dons e comunicação do próprio Espírito Santo que inspirou as Escrituras e salva o crente. Então, você traz as pessoas à igreja, você prega o Evangelho. Nós precisamos estar convictos de que, como servos de Deus, instrumentos do Senhor, a gente tem que apenas cumprir o ID e fazer a nossa parte. E o Espírito Santo é que consegue alcançar o coração do pecador e destravar as cadeias da alma. Nós não salvamos, não curamos, não batizamos com o Espírito Santo. Essa não é uma missão nossa, salvar pessoas, mas apenas pregar o Evangelho. E aí chegamos no segundo tópico da nossa lição, e aí nós vamos abrir mais para o nosso tema, então. Definimos aqui o que seria a grande comissão, agora nós vamos para o tema aqui, ó, um enfoque etnocêntrico, ou seja, falando de etnias no centro da nossa discussão hoje aqui. Então, missões transculturais, síntese desse tópico. As missões transculturais passam pelo desafio cultural dos povos nativos. Então você vai adentrar a culturas estabelecidas e aí então você vai ser impactado por elas e você vai ter que ter a unção do Espírito para dentro delas pregar o Evangelho. Então nós temos aqui no primeiro subtópico o prefixo trans, vem do verbo latim que tem o sentido de movimento, ir além. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra. Onde quer que esteja uma etnia, ainda que não tenha ouvido falar as boas novas. Então precisamos as alcançar. E se fala muito hoje nos círculos da nossa Suprema Corte, dentro da CNBB, que nós não podemos mais adentrar aos territórios indígenas. Há inclusive teólogos que dizem que nós não podemos pregar e destruir a cultura desses povos, etc. e tal. E isso é uma renúncia do cristianismo original. Nós não podemos, então, dar vez e voz a essa teologia liberal e liberalizante das coisas e, então, estarmos pregando um Deus que não existe, que é apenas uma ideia, e pregar o Evangelho como se fosse mais uma cultura dentro de outras culturas. Nós não somos elementos de um panteão de ideias, nós somos comportores da verdade divina, como estudamos no trimestre passado. O trânsito cultural tem a ver com a transcendência da nossa própria cultura. Então eu estou aqui, vou para outra, então eu estou transcendendo ao ponto que eu estou transitando entre elas, eu estou transcendendo da minha, porque eu vou ser impactado com a outra. Para uma necessária imersão à cultura do território ou região para a qual o missionário é enviado. Então ele precisa ter todas as informações possíveis para ele poder ir lá. Principalmente se ele puder ter estagiado naquele lugar, melhor ainda. O impacto desse confronto é capaz de destruir conceitos tanto no enviado como nos nativos. Então é aqui que está a questão. A gente geralmente vê pessoas que vão para fora e ninguém vai sair inteiro dessa história. Isso aí você pode ter certeza. O problema é que nós temos que tirar o que há de bom na cultura que somos enviados e acrescentar àquilo que nós já temos, que é o Evangelho. O objetivo de Deus é que todas as culturas da terra conheçam o Evangelho e a sua eficácia salvífica.
E aí, então, nós vamos para o segundo subtópico aqui, visão transcultural na Bíblia. E aí o nosso autor diz que no Gênesis ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Ou voltando um pouquinho aqui, ó, o Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário. Em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Gênesis 3:15, quando ele promete a semente da mulher. Nós temos aqui, então, do 6, do 11 ao 14, quando vai tratar ali do dilúvio e vai tratar da família de Noé. E Gênesis 12:3, com a questão de Abraão, que benditos seriam todas as famílias da terra. Então eu coloquei aqui um resumo da visão bíblica para vocês. Olha a minha pretensão, resumir a Bíblia em 3 simples tópicos, mas isso aqui pode nos ajudar. Ó. Da criação a Abraão, vemos Deus tratando com a humanidade como um todo, mesmo já havendo diferenças étnicas, territoriais, culturais, etc. Há povos espalhados pelo mundo da época e Deus está tratando com todos eles. De Abraão a Cristo, vemos um tratar específico de Deus com Israel através da lei de Moisés. Não podemos, então, pegar o Antigo Testamento. Isso aqui é coisa do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele tem essa divisão. Da criação até Abraão, Deus está falando com o mundo. De Abraão até Malaquias, ali no final do Antigo Testamento, Deus está trabalhando com Israel. De Cristo até hoje, onde a história não acabou, vemos um operar da graça num retorno à universalidade das missões a todos os povos, como era antes de Israel. Israel é o protótipo de Deus para as nações do mundo. A lei que Deus deu a Moisés para que Moisés desse a Israel traz todo o direito universal, toda a ética, a moral de um Deus, né? E os seus princípios. Então tudo que Deus quer para nós, etc., está nessa lei, nada nos falta ali. E juntando, né, os períodos do Antigo Testamento, mais esse período de Israel, com os seus patriarcas, com os seus juízes, com os seus reis e os seus profetas, nós vamos somar tudo isso a Cristo, os apóstolos, as missões da igreja, e aí nós temos a Bíblia Sagrada e tudo que Deus quer para todos os povos está ali contida. 3. Nós vamos chegar no subtópico 3 dizendo que barreiras nas missões transculturais. Então há barreiras complexas para a evangelização do mundo. Então temos as geográficas, A, as culturais, B, as econômicas, C, as linguísticas na D e as religiosas, porque hoje nós temos o advento do islamismo desde o século VI da Era da Graça. Temos o ateísmo, que vai tomando forma e corpo dentro dos círculos acadêmicos, e o ateísmo ele é de fato um movimento pessoal. Nenhuma sociedade no mundo foi formada através do ateísmo. Na verdade, o ateísmo nunca criou nada, ele vem mesmo para destruir, mas nos centros acadêmicos, a individualidade dos arrogantes, ela então vai formando grupinhos ali, mas grupinhos que só questionam aquilo que já existe e não tem explicação para nada também. Temos o materialismo, o secularismo e etc. E aí eu coloquei para vocês aqui, barreiras às missões transculturais. A geografia compreende a distância, o clima e os ambientes. Então não é só ir, você precisa se adaptar. Aqui no nosso estado, a região do litoral, a região serrana, a oeste, ao Planalto Norte, né? Então nós temos aqui pelo menos 4 diferenças dentro do nosso próprio estado de Santa Catarina. E há pastores que não conseguem ir para outras regiões por conta do frio, por causa do calor, por causa do vento, por causa da altura, por causa da proximidade do litoral. Então há essas diferenças. A cultura fala de uma estrutura a ser transposta, o que respeitar e manter dela é o que nós já conversamos ali atrás. Então você precisa ver o arcabouço ético, moral e espiritual desse povo e compará-lo à Escritura. A economia, possibilidades de bens de consumo. Então há lugares mais pobres, há lugares mais ricos. No pobre
tem muita necessidade, a igreja precisa sustentar muitos missionários. No Rio, a dificuldade de se entrar na estrutura e no tecido social e ganhar as pessoas para Jesus por conta do excesso de bens e de consumo, de vaidade, etc. e tal. E hoje, nas grandes cidades e metrópoles, se desenvolve um cristianismo dos sentimentos que está muito, mas muito dissociado da Bíblia Sagrada, ao ponto de a gente dizer que quase já não há mais cristianismo autêntico e original nas grandes cidades, devido ao uso indevido que se faz da palavra de Deus para justificar o modo de vida moderno que há hoje em dia. O idioma pode ser nacional, pode ser regional ou pode ser artístico, né? Dependendo do cosmos. Tem o do comediante, do engenheiro, do advogado, do médico, disso, daquilo. Então, há uma pluralidade de métiers e dentro desses métiers há uma comunicação e como alcançar todos esses grupos que fracionam o tecido social de determinado lugar. E 5, a religiosidade local pode ser um mono, né, como é o caso do hebreu, do judeu, que é só Jeová, no caso do cristão, que crê na Trindade, que o cristão ortodoxo, não os unicistas, os ortodoxos, creem na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas na mesma substância, esse é um grande mistério, e isso não é politeísmo, é sim o monoteísmo bíblico. Há o politeísmo, vários deuses, como era o caso dos filisteus, por exemplo, e dos povos em volta de Israel, ou ainda há a questão enoteísta, que é pouco falada em nosso meio, mas é o seguinte: você considera os outros deuses, mas o teu Deus predileto é esse aqui. É mais ou menos o que se faz com os padroeiros dentro da visão romana. Você tem vários santos, mas aquele, você é devoto daquele, porque ele é o seu padroeiro. Isso é uma espécie de enoteísmo. E da mesma forma, Israel no Egito, Egito com os seus vários deuses, aí nós temos Canaã, nós temos lá em cima a Mesopotâmia e o Egito. A revelação bíblica se dá desde lá de cima. Então nós temos lá a Mesopotâmia, Canaã e o Egito. Israel transitou nesse eixo. Todos os 3 territórios são politeístas. E Yahvé, no meio dessa cultura politeísta, muitas vezes é a divindade que é adotada, mas eles também prestam culto a outras, como você vê lá em Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Dentro do templo de Jerusalém, sacerdotes, escribas estavam adorando outros deuses, como está lá em 8 e 9 de Ezequiel. Então, quando se diz, Yahvé é o Deus de Israel, mas eles adoram outros deuses, isso é uma ação enoteísta. Nós adoramos os outros, mas o nosso é Yahvé. Então, são essas 3 visões acerca da religiosidade local. E muitas vezes eu preciso ter esse conceito do mono, do poli e do eno, para que eu não seja enganado, porque às vezes você vai pregar Jesus dentro de uma cultura que é enoteísta e ela vem cá atrás do teu Jesus, que a gente quer ele também, e aí então ele fica aqui dançando conosco, mas nós somos desse Deus e você pode ficar com a gente. E muitas vezes a gente vê fraqueza, falta de autoridade nos missionários, e aí então a igreja não prospera, porque ela não atingiu o objetivo de Deus em transformar aquela sociedade. Estamos com um probleminha aqui no nosso passador de slides. Graças a Deus conseguimos passar. Então chegamos no 3º tópico, visão global do evangelho no mundo. Evangelização e discipulado. Fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com os seus discípulos, diz aqui o nosso querido pastor Wagner. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas 2 faces da mesma missão. A síntese desse tópico, a proclamação do evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento e a capacitação do Espírito Santo. Eu já passei aqui da nossa síntese, já li aqui o primeiro subtópico e aí eu coloquei para vocês um material aqui. Fazer discípulos é um princípio do evangelho e da prática de Cristo. Como processo, o discipulado demanda de tempo, de estratégia muito bem definidas. Então, discipular é um princípio do evangelho que precisa de tempo e estratégia. 2, há um momento em que haverá um despertar no discípulo para uma necessária passagem para o envio ou o apostolado, por assim dizer. Então,
Jesus discipulou por 3 anos os seus 12 e depois eles passaram de estágio e eles foram para um outro nível, que seria o apostolado. Da mesma forma, o discípulo, ele não pode ser eternamente um discípulo, um bebê espiritual. Ele não pode ser tratado como criança, ele tem que crescer, ele precisa transpor barreiras. Evangelização e discipulado são elementos indissociáveis de uma mesma realidade hipostática, ou missões. É a mesma natureza. É uma coisa só, é a grande comissão, dividida em pregar, né, anunciar ali o querigma, o legítimo querigma, e depois discipular em cima dessa realidade. E para terminar, arrependimento e capacitação do espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento e perdão dos pecados. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sobre a capacidade do Espírito Santo, conforme Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho, Marcos 1:15. E terminando aqui, mais esses subtópicos para vocês, esses subsídios, melhor dizendo, arrependimento não é remorso, portanto devemos pregar o Evangelho com excelência e nobres objetivos. Então há muitas pessoas que vivem sofrendo, têm os seus remorsos, os seus paradigmas, e hoje se substitui o conselho pastoral pelo psicologismo dessa era. Então não se arrependem, não são libertos, o Evangelho não resolve, vamos para a próxima tentativa. E o pastor moderno hoje é o psicólogo. A prática dos movimentos renovados, carismáticos e neopentecostais na atualidade tem afastado as pessoas do genuíno Evangelho, quando substituem a contrição pela salvação por prática de obras humanas. Então, quando eu falei de pragmatismo lá atrás, hoje em dia você tem, dentro dessa visão aí renovada, carismática, desses movimentos supermodernos, essa pregação quase que coach, muitos negam, não, eu não sou coach, mas prega, faz, tem olho, tem nariz, tem focinho, tem rabo, tem pé, é tudo igual, mas não entendo isso. E aí então eles vão sugestionando as pessoas a práticas para que elas saiam dos seus erros, quando o Evangelho diz que o start da nova vida é o arrependimento. E a pessoa, uma vez arrependida e recebida em Deus como arrependido, ela recebe o Espírito de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, se vós não tem o Espírito de Cristo, ou se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí não adianta a sugestão que não vai dar certo. Apenas o Espírito Santo convence o pecador, não as virtudes humanas, porque senão seremos estoicos. Está cheio aí de pessoas com boas intenções, né? Praticando coisas boas, seguindo regras e normas, mas não se arrependeram, não querem Jesus e não estão nem aí para a Escritura Sagrada ou a necessidade de se fazer missões. Que Deus abençoe então a todos vocês. Chegamos na nossa conclusão e estamos pedindo que você ore por cada pessoa do nosso expediente e também que você curta, você que chegou até o finalzinho do vídeo, dessa aula, que você curta, compartilhe e mande ali para os seus grupos de contatos na rede social para que a gente vá crescendo, expandindo e sendo mais relevantes nessa plataforma. No demais, pedimos que o Senhor Deus te abençoe nesse próximo domingo, que você tenha uma boa e poderosa aula e que possamos ter um novo encontro na próxima lição desse trimestre. Deus abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus.